sim. Maravilha. Então, num relacionamento entre a Exceed e a Tech Incubadora, estamos aqui para mostrar essa possibilidade de como investidores podem investir em inovação, podem investir em startups e também as startups que são detentoras da inovação, detentoras desse avanço do estado da arte, do estado da técnica. É muito mais fácil você inovar com uma startup pequena, flexível, do que com uma grande indústria. Então, também tem esse lado. Então, investidores podem ver como investir em startups, e startups podem verificar, podem procurar como captar recursos. E aí, numa iniciativa que a gente abriu aí para a nossa comunidade, aqui do Norte, Noroeste Fluminense, mas também para toda a rede federal, estamos recebendo a Ana Beatriz, que ela é uma analista de Venture Capital da Exceed. Temos muito orgulho que a Tech Incubadora, por meio da Me Passaí, lá no início, a Exceed, há quase 10 anos atrás, ela já foi, vamos dizer, acelerada, não é uma aceleradora, mas acelerada pela Exceed. E aí, novamente, nossos caminhos se encontram para a gente fazer essa apresentação aqui para o nosso ecossistema. Então, fico muito contente de receber a Ana Beatriz aqui. E no final, a gente vai fazer uma pequena sessão de perguntas e respostas. Não tem como a gente abrir o microfone para todo mundo, não tem como a gente abrir a câmera para todo mundo. E tem ali no seu lado esquerdo as perguntas. Então, cadastre as perguntas ali à medida que elas forem aparecendo e você pode votar nas perguntas que você gostaria que fossem realizadas. E aí, no final, a gente vai fazer aquelas perguntas. A gente quer responder todas as perguntas. Mas caso não haja tempo para isso, a gente vai fazer as que forem mais votadas, tá bom? E ao longo da apresentação podem fazer as perguntas. Ana, recebemos vocês aqui, Ana Beatriz, né? Não sei se chama de Ana Beatriz, de Beatriz, a gente não tem tanto contato assim, mas então, Ana Beatriz, recebemos você aqui na nossa incubadora com muito carinho e, por gentileza, a palavra é sua. Obrigada, Henrique, pela introdução, pelo convite. Gente, um prazer falar com vocês. Acho que como o Henrique introduziu aí, a ideia é falar um pouco aqui de investimentos, né? Falar um pouco do modelo da Exceed, uma alternativa a VCs, a métodos mais tradicionais de captação. Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês e vai ser um prazer ter essa troca aqui com vocês. Bom, eu sou analista aqui da área de deal flow da Exceed, então basicamente a gente está aqui olhando sempre para as próximas oportunidades que a gente vai trazer para a plataforma, então sempre olhando aí para startups, buscando captação. E, enfim, vou falar um pouco para vocês como é que funciona esse modelo da Exceed. Exceed é uma plataforma de investimento em startups, tá? E a gente foi a primeira plataforma regulada pela CVM, tá? Para atuar nesse mercado de equity crowdfunding aqui no Brasil. Então, todas as rodadas que acontecem dentro da plataforma, elas são reguladas. Acho que isso dá conforto aí para os dois lados, né? Para investidores, mas também para empresas buscando captação. Então, a gente busca investimentos para as startups através de ofertas públicas, tá? Reguladas pela CVM e 100% online, 100% digital. Tá? Hoje a gente tem aí uma base de mais de 70 mil investidores que acessam a plataforma e 60% do investimento, tá? que vem, então, do capital em si, né, que as empresas recebem, vem de investidores qualificados pela CVM. Então, pessoas que naturalmente também têm aí muita expertise, muito para agregar também. Tá? A gente tem uma parceria com o Itaú, então é uma parceria de distribuição, né, pelo aplicativo do Ion. Todos os clientes então, podem investir em startups através da Exceed e naturalmente isso aumenta aí o alcance das nossas rodadas e a força aí que as rodadas ganham na plataforma. Tá? Então, Exceed junta aqui dois lados, tá? Nossa base de investidores com boas oportunidades, com boas empresas. A gente faz rodadas de até 15 milhões de reais, tá? Esse é o teto da CVM para esse mercado aqui no Brasil. E falando um pouco mais, né? Pensando aqui do lado das startups, né? Acho que tem dois principais pontos que valem a gente citar um pouco mais, tá? A ideia é que, primeiro, que a gente consiga dar celeridade para esse momento de captação. A gente sabe que captar investimento é um processo que exige um esforço, exige uma dedicação dos founders e acaba tirando ali temporariamente um pouco do foco do business em si. Então, a ideia é que a gente consiga trazer celeridade para esse momento, tá? Dar mais velocidade para esse processo de captação. E aí,
falando um pouco de histórico, né, para dar um pouco da dimensão disso, assim, historicamente falando, a rodada mais rápida que a gente já fez, tá, através da plataforma, foi uma rodada que durou 6 horas no ar. Então, foi uma rodada super rápida e essa é a ideia, tá? Que a gente consiga trazer velocidade, trazer celeridade. A gente tem diversos cases aí de rodadas que andaram bem rápido na plataforma. Falando em termos de média, assim, a gente tem uma média atualmente de duração de 30 a 40 dias, tá? Das rodadas no ar. E aí, claro, falando em média, a gente tem rodadas que andaram bem mais rápido, tem essa de 6 horas, rodadas que andaram em horas, rodadas que andaram uma semana, 2 semanas. E essa é realmente o que a gente busca, tá? Dar velocidade para esse momento. E isso, estou falando a partir do momento que a gente abre uma rodada, né? Mas a ideia é que a gente consiga trazer essa celeridade mesmo antes, tá? De abrir uma rodada na plataforma. Então, a gente tem um processo interno de análise da Exceed, a gente tem um crivo bem alto também das empresas que a gente aprova. E a gente tem um processo que permite a gente tomar uma decisão rápida também. Então, a gente costuma levar entre 3 a 6 semanas para a gente tomar a nossa decisão em termos de vamos abrir ou não uma rodada na plataforma e da gente acreditar que a gente conseguiria trazer essa rodada para os nossos investidores, que faria sentido para eles também. E aí, de novo, a ideia é que a gente tenha um pouco da visão dos dois lados, né? A gente liga essas duas pontas, então senta um pouco na cadeira do founder, um pouco na cadeira do investidor, e sempre com esse pensamento de trazer velocidade realmente para o processo, de ter uma tomada de decisão rápida. Tá? E aí falando um pouco de pós-rodada, né? A ideia é que a gente tenha um pós-investimento mais leve, tá? Menos agressivo. Então, as nossas cláusulas, né? Nossos investidores, eles entram muito conversíveis, mas a ideia é manter o controle do negócio com os empreendedores. Então, esse é um ponto que a gente é importante. Tá? Acho que essa é a grande diferença assim, dos nossos contratos para talvez contratos mais tradicionais, que os nossos investidores eles não têm direitos políticos. Tá? Na prática, não tem direito a voto, não tem direito a veto, e também não tem obrigação de ter cadeira no conselho. Tá? Então, a ideia é manter o controle do negócio com os empreendedores e abrir espaço para criar uma relação mais orgânica com os investidores. Então, explorar desse efeito de rede, de possíveis indicações, de abertura de mercado, eventualmente explorar investidores específicos que façam mais sentido para o momento que a empresa está, para mentorias, para consultorias, até para conselhos, se for o que faz sentido de fato para o momento da empresa. E acho que esse é o ponto aqui. Então, trazer um pós-investimento mais leve realmente, que o controle da empresa continua com os founders, continua ali com os sócios que estão no dia a dia, que estão na operação, e abrir espaço para acessar essa rede de investidores e todos com o objetivo comum ali de fazer o sucesso da empresa, fazer o negócio ir para frente. Então, também com total interesse em dar suporte para a empresa. Mais contratualmente, sempre mantendo o controle com os founders. Tá? Trazendo um pouquinho aqui de números de histórico de Exceed também, tá? A gente hoje já captou mais de 85 milhões de reais através da plataforma, e isso para 53 empresas diferentes, sendo que a gente já fechou ali 64 rodadas com sucesso. Então, com esse descasamento aí de números, são as empresas que já captaram mais de uma vez através do Exceed. A gente tem alguns cases de follow-ons, algumas empresas até que já fizeram mais de 2 rodadas com o Exceed, né? Já tiveram outras rodadas de follow-on, e inclusive a própria Exceed, né? Todas as rodadas que a gente fez até hoje foram através da plataforma. Tá? E aí a gente já teve também 6 exits no portfólio, então 6 empresas que foram aí vendidas e deram saída para todos os investidores que estavam naquela rodada. Tá? Então, dando um panorama ali tem algumas empresas também que já captaram através da Exceed, e falando um pouco de histórico, né?
E aqui trazendo alguns pontos para desmistificar um pouco o Equity Crowdfunding. A gente sabe que surgem muitas dúvidas, surgem muitas preocupações em relação ao modelo. Aqui listei um pouco de 3, talvez das principais que a gente escuta com mais frequência. E para falar um pouco de cases concretos realmente, que desconstroem um pouco esses receios, né? Então, a Exceed já tem aí, já está no mercado desde 2015, 2016, fazendo as primeiras rodadas. E antes mesmo, inclusive, de ter uma regulamentação da CVM para esse mercado, né? Então, já andou muito em conjunto com essa regulamentação. E a gente já tem cases realmente aqui no nosso portfólio que desconstrói um pouco desses três pontos. Então, trazendo um pouquinho para vocês, né? Acho que esse primeiro ponto. Em relação a rodadas futuras, a gente sabe que existe uma preocupação de se captar através de Equity Crowdfunding, depois não vou conseguir captar com VCs mais tradicionais, com outros investidores, enfim, não vou conseguir captar offline. Na prática, tá, a gente já viu diversos cases disso acontecendo. A gente já teve uma fintech, por exemplo, que foi investida pela Exceed, depois foi investida por um VC, e aí depois ainda teve a saída, né? Ela já foi vendida. E, enfim, a gente também teve cases como da Horus é uma agritech. Eles foram investidos primeiro por um VC, inclusive um dos maiores VCs da América Latina dentro do agro. E depois desse aporte, eles fizeram uma captação com a Exceed, já fizeram até mais de uma, na verdade. Então, os dois caminhos, né? Tanto já tivemos empresas que captaram com a gente, depois foram captar com VCs, empresas que captaram primeiro com VCs, depois procuraram a gente para fazer uma nova rodada. Acho que é interessante falar um pouco disso, assim, a gente tem diversos cases de empresas que já fizeram outras rodadas e acho que muito pelos investidores não terem também esses direitos políticos, acho que isso gera bastante preocupação, né? Mas na prática, por eles não terem esses deveres e direitos na governança, o modelo funciona, né? Ele é feito para funcionar de forma que a empresa possa ter novas rodadas. A gente entende que esse acaba sendo um caminho natural, né? Enfim, a startup vai crescendo, vai buscando outras captações, vai buscando ali outras rodadas. E inclusive, acho que outros pontos interessantes de ressaltar dentro disso, que a gente tem visto, inclusive, um movimento de co-investimento mesmo, né? Então, a gente tem cases através da plataforma em que micro VCs, grupos de anjo entraram como CNPJ mesmo, né? Em rodadas através da Exceed. Então, co-investindo ali junto com a gente dentro da plataforma, acho que mostrando um pouco que de fato é complementar, né? Não é impeditivo, não inviabiliza outros métodos de captação posteriormente. A ideia de fato é ser complementar, é trabalhar em conjunto. Acho que isso já fala até um pouco do último ponto, pulando um pouco o segundo, depois eu volto ali, mas em relação a captar via crowdfunding quando não consegue captar com VCs, acho que isso também é um tabu que tem se quebrado um pouco. Então, como eu falei, a gente está dando cases de VCs, micro VCs, co-investindo com equity crowdfundings, então mostrando que não é uma questão de não conseguir através de um meio, é realmente entender que talvez caminhos alternativos façam mais sentido para a empresa no momento que ela está, no momento no que ela está buscando, né? E acho que a gente está começando a ver cada vez mais esse movimento até de co-investir, tá? Enfim, se tem alguns cases, a gente tem outros também, a gente já teve co-investimentos em outras empresas, né? Então, às vezes, empresas que tinham acabado de receber um cheque e daí queriam complementar a rodada e captaram com a gente. Enfim, acho que essa é a ideia, né? São métodos complementares, não excludentes, é feito para funcionar em conjunto realmente e de forma alguma atrapalhar de alguma forma o funcionamento, né? O crescimento, né? da startup. No segundo ponto, eu já comentei, né, que a gente já teve 6 exits. Esses 6 exits foram empresas que foram vendidas para empresas maiores. A primeira saída que a gente teve, por exemplo,
foi para o Bradesco, então, empresa realmente grande no mercado, que vocês devem imaginar o nível de escrutínio que as startups passam para serem compradas pelo Bradesco e, enfim, a empresa passou por toda o diligence, por todo esse processo e recebeu ali, aliás, foi comprada, né, pelo Bradesco, enfim, depois já teve outras saídas também, já teve saída para o Warren. Acho que outro case interessante de comentar é que a gente teve uma saída, a mais recente que a gente teve, inclusive, que o processo de saída como um todo, ele aconteceu em um período de uma semana. Então, dentro de uma semana, a gente conseguiu dar saída para mais de 100 investidores que tinham entrado na rodada daquela startup. E a empresa fez todo o processo de ser adquirida, de dar esse retorno para os investidores, tudo isso bem rápido e tudo com a gente aqui intermediando, dando suporte também, tá? A gente continua acompanhando as empresas pelo tempo que nossos investidores estiverem aí. E acho que para mostrar, né, que realmente não é algo tão complexo, um bicho de 7 cabeças, né, como talvez pareça, mas é um processo que a gente consegue fazer bem, com que seja rápido, tá? Esse processo de saída e essa ideia, né, que a gente consiga ajudar no crescimento da empresa e dar esse empurrão para a empresa crescer e aí, de fato, seguir esses caminhos naturais, tá? Aqui falar um pouco do nosso processo, né? Então, como eu falei, o processo é pensado para dar celeridade, tá? Para as rodadas de captação. E aqui, falando um pouco, né, desse processo, então, a gente tem porta de entrada, um formulário super rápido, ele fica na plataforma, tá? E com esse formulário, a gente consegue começar a ter as informações que a gente precisa para se aprofundar, para entender que a empresa tem fit com a gente. E aí a gente evolui para realmente uma análise aprofundada dos especialistas e ir a fundo em equipe, em empresa, no produto, no mercado, analisar questões financeiras, análise jurídica, tudo isso está dentro desse processo. A ideia é que nesses 2 pontos a gente consiga passar aí por tudo e fazer uma análise realmente aprofundada da empresa. A gente costuma levar entre 3 a 6 semanas. Tá? A ideia é que, conforme a gente vai recebendo um retorno rápido também da empresa, a gente consegue dar velocidade do nosso lado. E daí, avançando dessa etapa, a gente entendendo em conjunto com a empresa que faz sentido a gente evoluir com essa conversa, que faz sentido a gente, de fato, abrir uma rodada na plataforma. Daí sim, a gente parte para estruturar e lançar a rodada, tá? E aí, na estruturação, a gente vai passar um pouco por deck, pelo pitch da empresa para os investidores, estruturar todo o material que a CVM também exige que a gente disponibilize ali na plataforma para os investidores, né? Então, esse momento da gente realmente estruturar o lançamento e lançar uma rodada na plataforma para ficar ali disponível para os investidores. E aí a gente entra no processo da rodada em si, tá? Envolvendo aqui também sempre a nossa equipe. E aí, enfim, dentro da rodada, a gente tem ali basicamente 3 marcos, né? A gente tem, primeiro, a gente precisa atingir pelo menos 2/3 de valor objetivo. É o mínimo para a gente garantir que uma rodada vai acontecer, tá? Que vai ter sucesso, que a empresa vai receber o aporte. Atingindo 2/3, daí a gente vai em busca realmente de atingir o objetivo que a gente traçou ali para aquela rodada. E agora, com a última regulamentação, né, que a CVM alterou, a gente pode abrir um overfunding, que a gente pode chegar até 25% a mais do que o valor objetivo, tá? Então, fala um pouco aí do processo como um todo, tá? Das etapas dessa captação. E aí, por fim, queria mostrar um pouco para vocês na prática, né, de como é uma rodada na plataforma. E aí, enfim, se vocês puderem escanear o QR Code, vou até fazendo junto com vocês. Ele vai levar para uma das rodadas que a gente tem no ar, tá? A ideia é mostrar aqui para vocês. Eu acho que talvez ele peça um login, um cadastro rápido. E
Vou estar carregando aqui também. E aí, para mostrar um pouco para vocês de como é que seria a rodada na plataforma, mostrando um pouco na prática também. Vou dando um tempinho para a gente abrir. A Gessi está falando que perguntou se tem um link direto porque ela está no celular. Eu vou pedir para a Fernanda fazer isso e colocar o link aqui no bate-papo. Por gentileza, fazer isso, Fernanda. E aí, qual que é a dinâmica? A gente compartilha a tela ou vai na narração? O que você prefere? Eu ia ficar aqui na tela vendo todo mundo, mas a gente pode compartilhar também. Existe lá embaixo um botãozinho que tem o microfone, a câmera e um botãozinho para compartilhar a E o tela. botão de compartilhar. Tá bom. Tô abrindo aqui o link no computador também. E, enfim, vocês escaneando o QR Code, entrando pelo link, eles vão pedir um cadastro rápido para poder acessar as informações ali, tá? E aí vai levar aqui para a página da Steam. Só me confirma, vocês estão vendo aqui a plataforma, né? Confirmo. Perfeito. Bom, então, fazendo o login, né? Aqui já está com o login feito. A gente tem... essa aqui é uma das rodadas... A última rodada que a gente lançou, né? Mais recente. Então, já está aí com 38% da rodada investida. E aí aqui mostrando um pouco para vocês do que eu falei desse processo, né? Então, a gente tem aqui o valor mínimo, que é 2/3 da rodada. E o valor objetivo aqui dessa rodada especificamente de 720 mil. Quando atingir o valor objetivo, daí a gente pode escolher abrir o overfunding, como eu falei, ele não mostra de cara, só mostra a partir do momento que a gente atingir aqui, tá? Bom, aqui informações básicas da rodada, botão aqui para demonstrar interesse em investir de fato. Aqui a gente tem um vídeo rápido, tá, da startup falando um pouco para os investidores sobre a empresa, sobre o que está buscando. E aí, aqui, para mostrar para vocês, a gente vai fazendo alguns vídeos e vai colocando aqui, tá? Então, a gente tem um pouco de por que a Exceed escolheu abrir uma rodada para a Resting, nesse caso, né? Mas para, enfim, para startup que estiver captando, o pitch ali do fundador também. Aqui a gente tem o deck e isso tudo a gente, de fato, ajuda, tá? Na prática, a estruturar todo esse material no formato que os investidores estão acostumados também. E aí, enfim, falando um pouco aqui de resumo da rodada, algumas informações que a gente até, por obrigação, né, pela CVM, a gente precisa colocar, então dando todas as informações direitinho, pacotes jurídicos, enfim, tudo isso a gente organiza na estruturação, tá? Vou voltar aqui para a nossa tela. Enfim, então só para mostrar um pouco na prática como seria uma rodada na plataforma, né? Ficar um pouco menos. Botar no plano um pouco mais prático, né? Mostrar de fato para vocês um pouco da cara que tem as rodadas depois de abertas na plataforma. Tá? Bom, e aí, só fechando, primeiro, me colocar totalmente à disposição, tá? Qualquer pergunta que vocês tiverem, fiquem à vontade. E estou à disposição para responder qualquer dúvida, tá? Se, enfim, quiserem entender qualquer outro ponto mais a fundo, também quiserem me procurar depois, fiquem à vontade, estou à disposição. E, enfim, acho que era isso que eu queria falar. Abri agora para perguntas. Maravilha. Já surgiu uma primeira pergunta do Pedro da Tetris Modular. Ele fala, boa noite, qual é a tese de investimento? E ele detalha, nível de maturidade da empresa, segmento de mercado, etc. E aí eu já incentivo os próximos a colocar as perguntas que a gente vai lendo aqui, tá bom? Boa, legal. Falando um pouco de tese, tá? A gente é agnóstico de setor, então, em termos de modelo de negócio e de vertical de atuação, a gente hoje tem uma base muito diversificada, como eu falei, são mais de 70 mil investidores na nossa base, além de ter a parceria com o Itaú também distribuindo para muitos outros investidores. Então, a gente entende que tem expertises e interesses em áreas muito diversas, para a gente faz sentido
ser agnóstico em relação a setor e a modelo de negócio. Tá? Então, o que a gente busca realmente, né? São empresas que estejam num momento ali, mesmo que in the early stage, mas que já estejam no mercado, então, que já tenham algum faturamento, alguma validação do produto, estejam realmente estruturando para acelerar esse crescimento, para acelerar esses resultados. É muito do que a gente entende na nossa base de investidores, realmente de um apetite maior para rodadas que já estão, de empresas que já estão ali com algum faturamento. A gente não tem um faturamento mínimo, tá? Mas que já tenha essa validação do produto com clientes reais e estruturando ali para crescer. E outro ponto que, até por regulamentação da CBN, a gente só pode investir em empresas brasileiras, tá? Então, com CNPJ estruturadas aqui no Brasil. E a gente faz rodadas aí de 500 mil até 15 milhões de reais, tá? Esse é o teto também aqui do mercado. Então, você tem o piso, que é 500 mil, e o teto, que é 15 milhões. Perfeito. E vocês auxiliam a startup a escolher o valor, e eu digo assim, que eu vi que ali eram 12% de equity, ou seja, vocês fazem o evaluation ou a startup ela tem que chegar com o evaluation já pronto? Legal. É um trabalho um pouco a quatro mãos, né? Então, claro, a gente quer ouvir o que a empresa está buscando, o que faz sentido do lado da empresa, mas a gente também faz análise do nosso lado enfim, propõe ali o que a gente entende que funcionaria na plataforma, que funcionaria em relação a tamanho de rodada e evaluation. E aí, enfim, a gente conversando, entendendo que a gente consegue chegar em termos que façam sentido para os dois lados, que a gente entenda que fariam sentido para os nossos investidores e que faça sentido também para a startup. Daí a gente evolui para, de fato, estruturar a rodada, tá? Então é um pouco um trabalho ali a quatro mãos, mas a gente faz essa análise do nosso lado também e a gente, de certa forma, auxilia nesse sentido de colocar também o que a gente entende que funcionaria na plataforma. Tá, surge uma outra pergunta aqui. Existe a possibilidade de captação para empresas ou projetos sem faturamento ainda? Você já está só na expectativa, tem um bom projeto? Quem está perguntando é novamente o Pedro, da Tetis Modular. Ele é um empresário conhecido na região, ele está numa incubadora de empresas, está com a gente lá, e ele já está, acho que, no seu segundo projeto Embrapa, ou seja, ele já casou muito recurso num projeto, numa tecnologia que ele acredita muito, só que ele ainda não fez a primeira, ele ainda não está faturando nessa tecnologia, mas acredita muito que ele já está, acho que há 2 anos investindo na tecnologia. Como é que é isso relacionado ao faturamento e investimento? Bacana. Aí, nesses casos, vale se aprofundar um pouco mais, para entender um pouco melhor. A gente já abriu rodadas para empresas que ou tinham faturamento ainda muito baixo, ou de fato ainda não faturavam, mas que às vezes já estavam com contratos encaminhados ou até assinados, então uma perspectiva real de um início de faturamento ali a curto prazo, depois da rodada. E então, entendendo um pouco mais a fundo o case, em alguns casos é possível sim que a gente abra a rodada. No geral, assim, a nossa tese vai para empresas que já estão faturando, porque é o que a gente entende que os nossos investidores estão buscando. Então, a gente faz pesquisa com os nossos investidores com frequência, né, para entender o que eles estão olhando, o que eles têm mais interesse, o que eles querem que a gente traga também para a plataforma. E aí, dentro disso, a gente entende que tem um apetite maior tá, para empresas que já tenham faturamento. Mas entendendo o case mais a fundo, entendendo que a gente consegue, em conjunto, construir uma tese que a gente acredite que vai fazer sentido para os nossos investidores e que a rodada vai andar e vai atracionar com sucesso, daí a gente pode eventualmente pensar em trazer sim uma empresa que esteja pré-faturamento, tá? Mas, de novo, o interesse é comum, né? Que a rodada dê certo, que a rodada tenha sucesso, então a gente guia muito a nossa tese pelo que a gente vê na nossa base de investidores também. Tá, existe uma pergunta aqui agora do Agnes Gomes. Pelo lado do investidor,
como é realizado o retorno financeiro pela startup? Em cima do pessoal do equity e faturamento? É mensal? Você pode detalhar isso um pouquinho, por gentileza? Legal. Realmente, quando o investidor ele tem quando a empresa tem um aumento de liquidez e aí dá retorno para os investidores, tá? Não é mensal, é um investimento de risco, tá? Então os investidores entendem isso também. Até na plataforma tinha uma parte que eu passei que botava ali dos fatores de risco. Então não tem um retorno com uma periodicidade fixa nem nada do tipo. Então dei exemplos, por exemplo, que a gente deu saída para todos os investidores de uma rodada, foram empresas que foram vendidas, e aí os investidores naturalmente tiveram seus equities comprados e tiveram saída, né, na rodada. E aí, enfim, não necessariamente precisa ser um momento de fato que a empresa foi comprada. Eventualmente, um investidor que queira ter saído antes e se a empresa entender que faz sentido recomprar a participação daquele investidor, isso pode ser uma forma de dar saída para o investidor. E aí, de novo, sem a obrigação da recompra. Fazendo sentido ali para todos os lados, a empresa pode recomprar o equity do investidor e dar essa saída para ele. Eventualmente, ele pode conseguir vender de fato para outros investidores, ou enfim. Mas em resumo, né, é sempre pela venda do equity que ele comprou da empresa. Tá, eu tenho duas perguntas, enquanto o pessoal elabora as perguntas e coloca ali na plataforma. A gente tem um relacionamento com um fundo internacional. Ainda não aconteceu investimento no nosso ecossistema porque eles têm um sarrafo muito alto. Eles pedem no mínimo 3 itens, que é, você tem que ter um negócio escalável, e quando eu lhe digo escalável, não é só que seja na teoria, ele tem que ver escalado na prática, ou seja, tem que estar funcionando fora da gestão ali da operação diária da pessoa. Ele tem que estar funcionando em outra questão. Eles querem uma operação internacional para mostrar que a startup funciona fora do sistema financeiro brasileiro, ou seja, fala, se você tem um negócio ali simples, gasta uma grana e coloca para funcionar em Portugal, em Moçambique, algum local assim, para você ver ele escalado. E o terceiro era, ele não quer ninguém avulso, então ele quer que um dos sócios, um dos investidores, alguém que está ali na operação, tenha pelo menos 15 anos de conhecimento naquela causa. Então ele fala, você nem senta para conversar comigo se você não tiver esses 3 itens aqui. Tem que estar escalado, pode ser pequeno, pode ser na cidade vizinha. Tem que ter operação internacional, porque a gente é um fundo internacional, pode ser uma operação, inclusive, deficitária. Você pode estar perdendo dinheiro em Portugal, mas você mostrou que funciona em Portugal. E tem que ter um especialista. Eu não quero startupeiro, eu não quero alguém que chega e fala, eu descobri uma solução para um consultório de medicina, sendo que eu nunca geri um consultório de medicina. Esse é o sarrafo deles. Vocês têm sarrafo? E agora essa é a pergunta e deixa eu justificar ela. Eu sei que, por exemplo, tem uma startup que desenvolveram um biofertilizante que é muito adequado para soja, só que não é escalável. Tem uma outra que trabalha com os cafés especiais e está elaborando a partir do coproduto, do resíduo, um chá de casca, uma bebida interessante, que não é tão escalável, mas tem inovação, tem propriedade intelectual. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não é exatamente uma tese, né? É o objetivo de vocês enquanto startup. Legal. Pegando até esse gancho do ponto de ser escalável, tá? A gente busca empresas inovadoras que a gente entenda que tem uma escalabilidade, tem espaço para crescer, tem um mercado para crescer. Isso não significa que não possa ser um hardware, por exemplo, tá? Dando exemplo de algumas rodadas que a gente já fez, tá? A gente fez uma rodada para a Popeye Snacks, que, enfim, é uma empresa de snacks saudáveis. Então, pensando nesse sentido de. É um produto físico realmente, então não é comparável a um software, por exemplo, nesse sentido de escalabilidade. A gente fez já mais de uma rodada, inclusive, para a Brota, que é uma empresa que tem mini hortas, né, para as pessoas terem em casa. Então, tem toda uma tecnologia por trás, tem uma tese interessante, tem pegadas interessantes de trazer diferenciais interessantes, né? Tem alguma inovação e talvez no sentido de escalabilidade que você estava comentando não se encaixassem, mas isso não é um problema para a gente, tá? Então, a gente faz sim rodadas para talvez mercados mais tradicionais, né? Vou colocar assim, talvez. Eu acredito que Que vocês a vão gente avaliar o entenda caso, né?
Perfeito. Que a gente entenda que tem potencial de crescimento, tem mercado, tem uma tese interessante, tem um diferencial, tem uma inovação de alguma forma, tá? E aí, enfim, isso não seria um impeditivo, tá? Então, acho que a gente olha alguns fatores em conjunto, tá? Acho que para a gente é muito importante que a empresa já tenha alguma validação do produto, que consiga mostrar que realmente já tem validação, talvez seja por isso a questão que eu estava comentando do faturamento, né? Então, se não for através do faturamento, que a gente consiga mostrar de alguma forma que aquele produto está validado, que tem mercado. Acho que esse talvez seja um dos principais pontos quando a gente está falando para a gente pelo menos ir para uma primeira conversa, né? E aí, a partir disso, a gente vai entrar em outros fatores, vai fazer outras análises, mas acho que de princípio, assim, acho Surgiu que uma esse. pergunta aqui agora no nosso local de perguntas. Eu tenho mais uma, mas eu vou guardar. É o Guilherme Pedra, ele é o CEO do Pediu-Farma, ele já teve 2 ou 3 rodadas de investimento e ele agora está no MedBem. Eles estão ali no projeto mais de R$ 1 milhão. E, enfim, ele é da área de saúde, ele se especializou na área de saúde. Ele fez 3 perguntas, que acho que ele saiu dando enter, mas é uma só. A pergunta é: para alinhar expectativas, tem alguma fórmula de valuation usada para startup, para já ir parametrizado pelo seu material da Exceed? Além do dinheiro, quais conexões na área de saúde já possuem? Acho que ele está falando do smart money e não só do money. E, claro, para outras áreas também. A pergunta dele tem essas 3 vertentes. Acho que é só uma um pouco expandida. Legal. Falando um pouco em termos de valuation primeiro, né? Foi o primeiro ponto. A gente não tem uma fórmula única, tá? Que a gente use para todos os casos. Até porque a gente tanto já captou para empresas que estavam no faturamento na faixa de 10 milhões ano, quanto empresas, como eu comentei, que ainda não tinham um faturamento significativo. Então seria muito difícil colocar empresas em estágios tão diferentes dentro de uma única fórmula e falando dos mesmos parâmetros certinho. Tá? Então, acho que a gente analisa muito caso a caso e entendeu no momento que a empresa está, qual método que faz mais sentido a gente conversar naquele caso e entender mais a fundo. Então, acho que de valuation não tem uma fórmula única que eu possa colocar aqui e a gente vai entendendo cada case especificamente. Tá? Falando de smart money, na área da saúde, especificamente, até bem interessante que a gente tem muitos médicos na nossa plataforma. Inclusive, a gente tem um investidor que investe com muita recorrência através da plataforma e ele é médico, então realmente a gente tem muitos investidores com expertise na área da saúde na plataforma e não só Mas médicos, vocês né, mas promovem esse encontro? Vocês promovem incentivam essa mentoria? Eu sei que ele não tem obrigação, você deixou bem claro isso, que o investidor ele não tem direitos sobre a gestão da empresa. Isso ficou bem claro na sua apresentação. Mas vocês incentivam caso tenha essa possibilidade? a startup tem total acesso, tá? A todos os investidores da base, da rodada deles, né? E para a gente, assim, é muito interessante fazer essa ponte. Quando a empresa e investidor demonstram ali um interesse nessa aproximação. Tá? Então, a gente incentiva, por exemplo, que nos relatórios trimestrais, que via de regra são relatórios muito simples, com alguns KPIs para a gente entender como é que a empresa está andando, mas a gente incentiva que o empreendedor traga um pouco mais de informações para o investidor, justamente para o investidor entender no momento que ele pode ajudar, que ele pode dar contribuições, que, enfim, que a empresa pode precisar ali daquelas contribuições. Então, a gente incentiva, assim, essa ponte tá, entre investidor e empreendedor, a partir do momento que tem abertura, né, da empresa e do investidor para essa aproximação, tá? Mas o empreendedor também tem total acesso a todos os investidores que entraram na rodada. Então, a empresa olhando, identificando que tem ali uma pessoa específica, que, poxa, esse aqui faz muito sentido para a gente faz essa ponte, ajuda nessa aproximação, promove aí essa conversa. Tá? Muito bom. Enfim, falando de outras áreas também, tá? Um pouco dos investidores. A gente tem investidores de enfim, diversos ramos, diversas empresas, e tem um pouco aí
alguns perfis, né? Então, a gente tanto tem investidores que são executivos há muito tempo, de empresas, enfim, agora investem, ou ex-executivos já. E a gente tem também investidores que são empreendedores que fizeram uma startup, venderam, e aí agora estão investindo através da Exceed. A gente tem, inclusive, casos de algumas dessas empresas que a gente teve saída, dos empreendedores investindo através da Exceed. Então, acho que traz aí uma expertise interessante também, né? Do lado aí do investidor, que já foi empreendedor, que já teve na outra cadeira, e agora está ali ajudando empresas também a crescerem. Deixa eu fazer agora uma última pergunta, já vamos fechar aqui as perguntas, eu vou aproveitar que como eu estou conduzindo aqui, eu posso me dar esse privilégio. Calma aí que apareceu uma última aqui, deixa eu ver se... Não, acho que não apareceu não, eu que me enganei. Acho que foi eu que me enganei. Aqui eu estou vendo na lista de participantes, por exemplo, o André Menezes, que é da Biofy, ele está aí montando uma planta de desenvolvimento de biofertilizantes bastante interessante, da Noel Coelho. Ele com a esposa montaram um café muito especial. Ele é um Q grader, ou seja, ele é um avaliador de cafés de notas altas. Sabe aquele pessoal que fica chupando e cuspindo café? Ele tem uma certificação que diz que ele sabe fazer isso. Eu nunca entendi. Estou vendo o Felipe Paranhos, da DAP Maps, ele é uma das grandes startups que fazem gestão de floresta, e isso tem um mercado fantástico. Estou vendo outra aqui, a Jéssica Rodrigues, da Bioconv, que ela está fazendo reaproveitamento de coproduto do processo de saneamento para fazer também fertilizante. A parte de biofertilizante está forte aqui no norte e noroeste fluminense. O João Vitor, que se é o que eu estou lembrando, que está com o sobrenome aqui, ele está com o Cafetec, que ele está fazendo irrigação com tecnologia, com modelagem matemática de cafezais. Júlia Rosa, que é da iMicrobiotech, eu comecei a falar, se eu deixar de falar, vão brigar comigo, mas eu vou pular um pouquinho, tá? Enfim, Marcos Rangel, que é da Eneltec barra TID já está operando acho que em 17 estados, está direitinho, está indo bem. O Otacílio, doutor empreendedor, a Paula fez um negócio fantástico, ela descobriu uma maneira de descobrir se a sua vaca produz leite A2. Eu perguntei para ela o que é leite A2. É um leite super especial, muito bacana, que tem propriedades únicas e uma vez que identificar a vaca, você consegue descobrir uma mina de ouro no teu negócio, ela consegue fazer isso muito barato. O Guilherme Pedro, o Pedro da Tetris, Peixes Goitacá, isso eu acho fantástico do Peixes Goitacá. Eu tive na Amazônia e a desgraça do peixe que pula no teu barco custa R$ 2 o quilo para você comer ele. Se ele for um peixe ornamental, ele vale R$ 400 a unidade, porque é um peixe amazônico e tem todo um manejo, uma tecnologia para você ambientar ele para o aquarismo, tá? Enfim, o pessoal da Plantage, enfim, não vou falar todo mundo. Rogério Avelar, meu querido amigo, está aí também. Tiago Rodrigues Farias, ele desenvolveu um robô de inspeção de dutos que está voando também. Enfim, eu listei algumas startups que estão nos vendo aqui. O que você sugere para elas? Ou seja, inscreva, são 8 horas agora quase. Fica até meia-noite para preencher esse formulário, marca uma reunião. O que você sugere para elas que elas estão buscando investimento? Aguarda um pouquinho. Qual dica que você daria para as startups que estão nos assistindo agora? É assim que eu gostaria de encerrar essa sessão de perguntas e respostas. Legal, bacana. Bom, para empresas que estão captando investimento efetivamente, estão nesse momento, primeiro, é um prazer saber mais de vocês, conhecer melhor. O formulário é um bom caminho para a porta de entrada, tá? Ele fica na plataforma, eu vou deixar o link aqui também, já vou puxando o link aqui e jogo aqui no chat. Mas... A Fernanda jogou ali no chat, tá aqui, já tá lá. Acho que esse é o da plataforma, mas tem um link que vai especificamente já para então, se você puder, agradeço para muito. captação. Já estou puxando aqui. Ele já vai para o formulário de captação, tá? E aí você falou de ficar até meia-noite. Nem precisa, o formulário não dura nem 5 minutos, eu juro. Sem exagero. Basicamente, todas as perguntas são múltipla escolha, então não precisa dos números exatos nesse primeiro momento. É um início de conversa, então é bem rapidinho, de verdade, sem nenhum compromisso nesse primeiro momento, para a gente realmente começar uma conversa. Então, enfim, quem quiser já
ir lá preencher. A gente vai dar toda a atenção e, e entender mais a fundo os cases, tá? Se ainda tiverem alguma dúvida, de repente, alguma coisa mais específica que de repente não coube aqui nesse bate-papo, quiserem me procurar, a gente marca uma primeira conversa também, tá? Disposição para tirar todas as dúvidas e, enfim, esclarecer qualquer outro ponto que ainda tenha ficado. Então, deixo as duas portas abertas. Acho que para quem já, de repente, já entendeu que estou buscando investimento, faz sentido para mim avançar com essa conversa, ir um pouco mais a fundo, já podemos ir direto para o formulário, a gente já avança dali e já pega aí dessa etapa. Se acharem que ainda estão com alguma dúvida, que querem uma conversa antes do formulário, eu estou totalmente à disposição também, a gente pode trocar essa ideia, enfim, e entender mais a fundo esses cases para entender se faz sentido, se tem fit, e até se talvez ainda não estão na nossa tese, mas, cara, vai ser um prazer acompanhar por mais um tempo, e daí daqui a pouco talvez já faça mais sentido. Ana Beatriz, muito obrigado por a apresentação ao ecossistema. Acredito que não esgotou os questionamentos, mas aprofundou muito. Eu espero, sinceramente, que amanhã você chegue para trabalhar de manhã e tenha muito trabalho vindo aqui do nosso ecossistema, também da Rede Federal, que temos diversos colegas aqui. Eu vi os colegas do sul de Minas, vi os colegas do Instituto Federal do Ceará. Então, espero que amanhã você tenha muito trabalho dado essa iniciativa aqui, tá bom? E assim, para quem está na Tec Incubadora, eu vou lembrar vocês que o Luiz Gustavo, que é o nosso gestor, nosso consultor da área de gestão, ele foi acelerado, foi investido pela plataforma Exceed lá em 2016, num dos primeiros momentos. Claro, muita coisa mudou de lá para cá, já tem aí o CVM, né, que é o Conselho, eu Isso. esqueci o nome agora, que regula algumas Comissão de questões, Governantes mas Imobiliários. podem perguntar a ele a experiência dele, que ele vai com certeza confirmar que foi positiva. Tem a Ana Beatriz que se colocou aqui à disposição. E acho que a gente já pode encerrar. Vou passar então para a Ana Beatriz para fazer a sua despedida e depois a gente encerra. Ana, por gentileza. Maravilha, gente. Prazer trocar aqui com vocês. Henrique, obrigada de novo pelo convite, tá? Muito bom estar aqui com vocês. E, enfim, espero que tenha conseguido esclarecer aí algumas coisas. E estou à disposição. Fiquem à vontade para procurar. Vai ser um prazer aprofundar também essas conversas. Gente, maravilha. Muito obrigado, Exceed. Muito obrigado, Ana Beatriz. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.